Agora sim, estamos ao vivo, estamos gravando nossa primeira aula de revisão. Você não está maluco? Essa pessoa sou eu mesmo. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vamos estar divulgando essa aula, é a primeira aula que abre aqui a nossa revisão. Ela vai te explicar tudo que vai funcionar aqui em outubro, material e tudo mais. E esse óculos aqui é para te mostrar que a gente ia começar com tudo, pô. A gente ia começar com um batidão de estrona, mas deu tudo errado. E aí a gente ficou só com óculos mesmo. E aí tá parecendo que você tá numa aula do MC Chavoso, do Prof. Chavoso da USP. Mas enfim, vai dar tudo certo. Galera, sem mais delongas, tem um material aí que tá no link, tá? Então, obviamente eu não vou dar aula assim a noite toda, né, pô? Aí é brincadeira, né? Aí não dá. Mas, tu vai ver que eu vou estar por aqui durante todas as sextas-feiras, junto com o prof de filosofia, junto com o prof de geografia. Vou explicar tudo para vocês hoje. Tudo que é importante será explicado hoje. E o nosso material, ele é este aqui, ó. Ele que tá aparecendo aí para você, tá bom? Então, pega ali, por favor. Se você puder imprimir, né? Se você pôde imprimir, se você conseguiu aí colocar no iPad e tablet. Se você tá com um celular e um sonho, também não tem problema. Essa aula é para você. Ela vai ser muito mais de te explicar como é que vai funcionar a estrutura do curso. Quero te mostrar o simulado também que acabou de sair, né? Então, vai ser massa. E eu acho que agora dá pra gente começar já valendo, né? Então, quero já que você observe tudo que é útil para essa aula. E aí, já chega, né? Já chega. O pessoal que tirou, quem tirou foto tirou, quem não tirou não entra mais. Que tá bom, né? Tá bom. Teremos aulões ao vivo aí, e aí quando o aulão for ao vivo digo assim, presencial, voltamos com o Chavoso da USP. Galera, é o seguinte, primeira coisa, o que é que você tá fazendo aqui, né? Você começa, a partir dessa noite, um intensivo do intensivo. Como assim? A ideia é que você consiga ver todas as competências que são mais fáceis de assimilar para a prova. Por quê? Porque talvez sim, algumas pessoas vão conseguir ter tempo para aprofundar as 30 habilidades, né? Por exemplo, nós temos aqui alunos que já estão com a gente desde o começo do ano, como a Camila, como a Lana, acredito que a Rafa, né? E, enfim, para essa galera que já está há um tempinho vendo aulas por habilidades, já tem uma facilidade maior de compreender uma questão de forma mais rápida. Mas para aqueles que, por exemplo, vão começar agora, né? Por exemplo, essa aula vai ser divulgada, essa aula vai ser ampliada, essa aula vai estar no YouTube. Então, para a galera que vai receber depois, talvez gere aquela sensação de, poxa, será que vai dar tempo? Será que vai rolar? Então, para esse intensivo do intensivo, vai rolar mesmo, tá? Essa turma de revisão, ela vai conseguir ver coisas que serão mais rápidas de observar e de assimilar também. Essa é a ideia, inclusive. Então, eu já quero explicar mais ou menos como que a gente vai estar funcionando aqui, beleza? Só um confere aqui, nós estamos com o Heitor, com o Davi, com a Carla, com a Lana, ah, com a Ana Rita, Ana Luísa que acabou de chegar, com a Rafa. Gente, tá tudo certo por aí? Vocês conseguem ouvir bem, ver bem? Tá rolando tudo certinho aqui, com o material e tudo mais? Vocês conseguem ver tudo ok, né? Beleza, massa demais. É só pra dar as honras, né? O Heitor e o Davi são meus alunos no presencial, então eu convidei todo mundo hoje pra aula. Obviamente, uma galera ficou de assistir depois, outros vão ficar de ver na plataforma, mas tá tudo certo. Então vamos lá, honrar aí a galera, né? Que me ouve semanalmente, religiosamente. Não porque querem, né? Tem que estar na escola. Mas vamos lá. Galera, é o seguinte. O que é que eu preparei aqui com esse material? Eu quis tentar explicar pra você como que a tua relação com esse mês, ela precisa ser uma relação de disciplina, tá? Se tem uma coisa que vai precisar funcionar pra você, é o compromisso que você precisa ter com você mesmo. A gente sempre conversa isso e, obviamente, não é um papo de coach, tá? Mas, tipo assim, tem que ter alguma coisa em você que seja para além do que necessariamente bater o ponto lá no dia da prova do Enem, tá? Tipo assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que vão lá, né, e, enfim, compreendendo todas as realidades do nosso país. O pé de meia, por exemplo, vai oferecer um valor legal para quem for lá e tudo mais.
Mas eu acho que você não é essa pessoa. Eu acho que você tem um sonho. Eu acho que você tem um propósito. E isso é importante porque nesse momento a gente vai precisar de algo que sustente esse propósito. A turma que você acabou de começar agora, que é essa daqui, que é uma turma de revisão, ela precisa de algo da sua parte chamado disciplina e comprometimento, beleza? Isso aqui não precisa anotar, não. Isso aqui eu quero só que você veja. Comprometimento. Eu sou um pouquinho dificultoso aqui na língua portuguesa, mas vai dar tudo certo. Com... Aqui, disciplina e comprometimento, isso mesmo. Comprometimento. Você entendeu, pô? É o que importa. Por que isso é importante? Porque vai chegar um momento do mês que você vai ficar muito sobrecarregado, e eu sei que você tem outras disciplinas para estudar, mas esse é o mês de você focar em humanas, linguagens e redação. Então, eu preciso que você tenha esta relação que acaba de começar aqui como uma prioridade para você. Então, eu queria muito estar no dia da prova junto com você. Eu queria entrar na sala junto com você. Eu queria fazer a prova junto com você, mas eu não posso. Então, o que é que eu posso fazer juntamente com o professor Leandro, com o professor Alex, vão estar aqui com a gente na sexta-feira? A gente vai ter que te munir de todos os arsenais, todas as armas necessárias para você enfrentar esta prova. Então, é a primeira coisa que eu quero que você tenha na sua cabeça, tá? Não vai funcionar. Não vai funcionar se você não tiver comprometimento. E o que você está querendo dizer com isso, professor? Vou explicar agora. Primeiro, te explicar, né, que quando você acessa o curso, você ganha uma pasta no Drive. Essa pasta vai te dar algumas coisinhas que eu vou estar apresentando agora. Isso aqui é muito mais para quem entrou agora, para quem, por exemplo, vai querer adquirir o curso, mas também, obviamente, para aqueles que já estão aqui, que obviamente deve ter eh, meio que driblado muitas coisas para poder estar aqui e, obviamente, ter pesado prioridades, porque tem outras paradas, né, velho? Teve uma galera, por exemplo, que protelou um pouquinho humanas para poder estudar matemática, para poder estudar biologia, enfim. Então, para você também se situar, o que é que tem aqui nessa pasta? Nós temos um acesso a tudo que a Turma Plus recebeu durante esse ano, então significa que tem material desde janeiro aqui, pô. É, PDF de aula, PDF de lista de exercícios. Isso aqui é muito importante caso você consiga utilizar para revisar. Nessa outra pasta, nós temos aqui tudo que a turma gratuita recebeu durante esse ano. Então tem aula diferente, tem lista de exercícios também, tem material separado por habilidades, tem simulados também. Então, assim, tem coisas importantes por aqui. E aqui, nessa pasta 3, preste atenção, nessa pasta 3 é onde vai ficar a nossa primeira aula, por exemplo. Nossa primeira aula, que está rolando agora, ela vai ficar aqui, beleza? E por que isso é importante? Porque tudo que você não conseguir ver no dia, você pode ver durante a semana. Só que aí presta atenção também. Não vai ficar tão legal se você atrasar muito. Lembra do que eu te falei aqui? Comprometimento e disciplina. Porque teremos simplesmente 4 simulados em outubro. 4 simulados em outubro. Você está ouvindo o que eu estou falando? 4 simulados em outubro. Teremos 180 questões inéditas para poder utilizar como preparação para a prova do Enem. Então, assim, não tem essa de dizer, caramba, vi uma questão no Enem e não era. Tipo assim, não vi na Logos. Impossível, irmão. Impossível. Tipo assim, impossível. Você vai fazer 45 questões de humanas. Aqui você vai fazer 180, pô. Tu vai ver essas questões na prova. Então, dominá-las, compreendê-las, tirar dúvidas sobre elas, vai ser extremamente importante. Então, percebe que esse é um drive que você vai ter tudo que você precisa. Simulado, as aulas dos encontros ao vivo, que é isso aqui que a gente está vendo, e matérias anteriores. Talvez você diga, poxa, queria muito dar uma aprofundada em um assunto tal. Vai lá na pasta, dá uma assistida. Se a aula tiver lá no YouTube, se não tiver, fala comigo, eu posso te liberar o acesso da aula e tu consegue assistir, beleza? Gente, os 4 simulados, eles são de extrema importância serem conversados agora, porque acabamos de liberar o primeiro, né? E aí, deixa eu te explicar como é que vai funcionar. Acho que você já está vendo aí, né?
mas vale a pena falar. Essa imagem aqui, ela tá meio 4K, porque foi um print do print, mas ela é útil, tá? Vamos lá. Nesses 4 simulados, nós trabalharemos em um panorama. Deixa eu explicar o panorama. Primeira coisa, as habilidades. Os nossos simulados, eles são separados pelas habilidades. Por que isso é importante, professor? Porque nesse momento não dá tempo de revisar assunto, a salvo que seja geografia. Ou geografia física especificamente, ou filosofia. Que aí sim, você vai precisar dar uma revisada massa, assim, né? Mas sei lá, era uma questão sobre a história do Brasil. Nessa altura do campeonato, vale a pena você revisar a habilidade e não o assunto. A não ser que você seja realmente uma pessoa dificultosa com aquele assunto aí, beleza, mas as habilidades vão te ajudar a entender como funciona a prova e como funcionam as questões, que é isso que importa. Então, nos 4 simulados, o foco será nas habilidades. Responderemos, preste atenção, 12 questões por aulas, tá? Então, na quarta-feira, das 45, responderemos 12. Professor, então o simulado já abriu? O primeiro? Já. Beleza? O primeiro simulado, ele já está disponível. Inclusive, daqui a pouco eu abro ele para vocês. Professor, e quando que ele chega? O próximo, né? Ou os próximos, na verdade. Toda semana. Toda semana. Então, domingo agora, já tem outro simulado. Então, vamos lá. São 4 simulados, um a cada domingo. O primeiro, ó, já foi. Ele vai ser focado em habilidades. Responderemos quantas questões por aula? 12. Professor, então significa que as outras a gente vai ter dúvida? Exatamente. As aulas serão exatamente para isso. Então, você vai ter aí um panorama muito claro de onde que você pode aprofundar suas dificuldades, caso obviamente ela vá aparecendo ao longo do caminho. Então, tudo certo por aí? Tá dando para entender? Fala aqui no chat. Manda para mim se tá fazendo sentido para você. Primeira coisa que eu pedi para você foi disciplina e comprometimento. Depois, eu te falei sobre o drive que você vai ter acesso e está disponível para você. Eu te expliquei que serão 4 simulados. Nesses 4 simulados, o foco será nas habilidades, serão nas habilidades. Te falei que cada aula responderemos 12 questões. Eu te disse que todo domingo tem um simulado novo. Uma pergunta muito importante. Professor, e se eu atrasar? Não tem problema. Vamos lá. Ah, professor, atrasei. Uma coisa é você atrasar, outra coisa é você não fazer. Beleza? Tipo, atrasar um simulado ou outro, sei lá. Digamos que o Heitor que tá aqui, professor, eu fiz dos 4 simulados, eu fiz 2. Inclusive o Heitor tá indo como treineiro, né? Só o Heitor tá indo como treineiro? A galera que tá aqui, me relembra aí. Acho que eu só não tenho tanto contato com a Ana Rita, que tá aqui, mas o restante eu tô conseguindo lembrar de rostos, assim, né? De imagens. Mesmo que sejam de animes, mas eu conheço um pouquinho. O Heitor. Ah, não. Tô confundido com o Heitor do segundo ano. Perdão, Heitor. Tem o Heitor no terceiro ano também. Você tá ligado que tem o Heitor do segundo ano, né, Heitor? Você vai me perdoar, porque você sabe que tem um outro Heitor lá. Muito bem. Então, beleza. Mas vamos pensar em quem está como um treineiro, tá? Que vem uma galera que vai estar como treineira. Pra galera que tá como treineira, faz sentido. Tipo assim, dos 4 fazer um. Eu acho que, tipo, no cenário de aproveitamento, não é uma coisa trágica. Agora, pra vocês, que é obviamente 90% do público que vai estar nessa revisão, gente, vocês têm que fazer pelo menos 2. Pelo menos 90 questões dessas 180. Pelo menos, no mínimo. Tipo assim, pô, fiz o básico, entendeu? Fiz o que pude, pude pouco. 2 simulados. Por quê? Porque nesse momento, experienciar a prova, né? Óbvio que, vamos lá, a Lana, por exemplo, acho que é a aluna mais próxima desse momento da Logos, porque a Lana marcou muitas monitorias durante o ano, a Lana respondeu muitas listas de questões, a Lana sempre tirava
dúvida. Se tiver um prêmio de mais participação na Logos esse ano, vem da Lana, tranquilamente. E aí, o que é que acontece? A Lana já tem uma noção de como que as questões aparecem. Então, tipo, pra Lana e pra tantas outras pessoas, obviamente, né, que estão nesse mesmo páreo, consegue olhar pra questão e, poxa, essa é a habilidade, ó. É isso aí. Habilidade 12. Papel da justiça, lei, pá. Óbvio que pra galera que vai começar agora, ou deu uma pausa e vai retornar, vai sentir um pouquinho de dificuldade. Então, 2 simulados é suficiente para minimamente conseguir estar a par de como que as questões aparecem na prova. Então, um simulado só é para um treineiro, mas para você precisa ser 2 simulados. Beleza? Eu acho que isso ficou muito claro, né? Quando que nos encontraremos? Todas as sextas-feiras. Poxa, professor, sexta-feira, velho, logo no sexto. Eu te falei lá no começo, né? Comprometimento e disciplina. Eu também queria estar fazendo outra coisa na sexta-feira, mas eu assumi o compromisso com vocês. Ah, professor, mas aí pro senhor é diferente. Não é diferente, não é mesmo. Essa revisão, inclusive, a gente tá fazendo com a cara e com a coragem, porque, tipo, tá sendo um período muito difícil pra turma, né? Para os professores. O professor Alex acabou de ter uma filha, o professor Leandro pegou mais uma escola para trabalhar. Eu tô com um projeto artístico em andamento, então assim, eu vou abdicar de muita coisa para estar com vocês. E óbvio, para quem já tá aqui desde o começo, ah, professor, mas foi prometida a revisão. Mas claro que foi prometida, mas a gente precisava entregar tudo que você precisa. Então, todos nós estaremos aqui no comprometimento e na responsabilidade. Que horas vai ser, professor? 7h30. Sempre dando aqueles 10 minutinhos ali, né? De tolerância, porque tem uma galera que chega do trabalho, tem uma galera que, enfim, às vezes precisa de um tempinho a mais só para realmente poder começar. Mas, no fim das contas, é isso. Sexta-feira com aulões temáticos. Como assim, pessoal? Aulões temáticos? Você vai vir de MC Livinho toda a aula? Não, pô. O aulão temático eu digo em relação à competência, né? Então, por exemplo, na sexta-feira agora, e eu vou comentar com você daqui a pouco, nós já teremos uma competência absurda. Tipo, todo ano você tem uma facilidade em observar essa competência, porque ela é muito clara, ela é muito objetiva enquanto proposta de competência. Mas, ok. Além de tudo isso, além de toda essa dinâmica, a Lana é nossa maior marcadora de monitorias, tá? Vamos lá. Nossas monitorias, elas funcionam para tirar dúvidas. Preste atenção. O que é que acontece aqui nela? Quando você marca uma monitoria, você não está marcando uma mentoria. Preste atenção. A mentoria é um cara que vai te falar sobre tudo que você tem que fazer na sua vida e para dar é meio que um coach. Nós não trabalhamos com os coaches, nós trabalhamos com auxílio, tá? Então, por exemplo, é, o seu problema é numa questão específica, é numa lista de exercícios, beleza? O seu problema é para ajustar a sua rotina. A gente pode conversar também. Inclusive, além da Lana, quem mais marcou monitoria aqui nessa aula que está aqui agora? Me ajuda aí se você marcou. Tirar dúvidas, ajustar a rotina, ah, organizar, organizar. A Rafaela aqui, ó, Rafaela sim, acabou de sinalizar também. Organizar, organizar prioridades, né? Professor, o que é que eu devo fazer? Como é que eu começo? Tipo assim, a monitoria é mais pra te dar um norte, sabe? E óbvio que vai aumentar pra caramba, né? Esse mês de outubro, Jesus Cristo. Vai ser 10 mil alunos versus um professor. Mas, obviamente, a gente vai ajustando. No dia que não der, a gente manda mensagem, ó, não vai dar, né? A Lana mesmo aqui tá de prova, né? Lana, não vai dar não hoje. Tem como ser amanhã? Tem, professor. Tem como ser tal dia? Tem sim. Então, assim, durante esse mês vamos estar ajustando o máximo, porque vai ter muita gente, e eu sei disso. Então, muitas monitorias, por exemplo, estarão acontecendo depois dessas aulas de sexta, porque aí a gente aproveita logo tudo no embalo, né? Mas, enfim, você vai ter acesso aí uma vez por semana. A gente limitou mesmo, tá? Por quê? Porque tem muita gente. Se a gente colocar mais de uma, não vai dar para estar assistindo. Então, assim, sei lá, a Lana começou o mês, começou agora, tá? A revisão.
Daí a Lana marcou uma monitoria para quinta-feira. Massa, Lana, tudo certo. Vamos encontrar, vamos conversar sobre dúvida, rotina, prioridade. Mas quando é que a Lana pode marcar de novo? Só semana que vem. Porque aí a Lana pode tirar a vaga, né? A vaga, entre aspas, de alguém que obviamente não marcou ainda. Então, meio que isso. Talvez aqui pra galera que não tá com tanta similaridade, aproximação, familiaridade, era esse termo que eu tava querendo. Que é o Heitor e o Davi, né? O Heitor e o Davi são meus alunos de terceiro ano. Então, assim, eles me veem na escola toda segunda-feira e às vezes na sexta. Mas esse contato aqui, pô, ele é um contato online também, tá? Então, marcou, a gente se encontra, conversa, tira dúvida, faz toda essa parada que a gente tá discutindo aqui agora. Então, beleza. Temos aqui uma parada que nós utilizaremos muito, muito. Não sei, inclusive, se a Lana tem ele rabiscado, né? Que é o seguinte, ó. Nessas temáticas semanais, nós estaremos indicando para vocês duas coisas. Primeiro, os simulados, né? Então, assim, todas as aulas, tá? Todas as aulas, elas são baseadas nas questões dos simulados, beleza? Não faz sentido colocar um simulado para vocês por semana e chegar na aula e ser questões outras. Não faz sentido. Então, todas as sextas-feiras, trabalharemos questões dos simulados. Mas aí, beleza, professor, depois do simulado, como é que fica? Não, então, vamos para as aulas com foco nos simulados e quando acabar as aulas temáticas, nós direcionaremos vocês para as listas de exercícios por habilidade. Que eu acho que a Lana já fez tudo, né? Lana, você tá em qual habilidade, Lana? Pra galera que tá chegando agora, Genô, muito boa noite. São 30 habilidades, ou seja, são 30 listas de questões. A Lana tá na C5? Então, boa. Então, assim, tá na habilidade 21, na competência 5. Massa. A Lana tá quase acabando já. Professor, dá tempo de fazer 30 listas de questões? Óbvio que não. Depende da sua rotina, né? Se você, obviamente, tiver mais um tempinho, massa. Se não, não tem problema. Vamos aprofundar o que você, obviamente, consiga aprofundar. E aí, por que que eu estou falando sobre isso? Porque temos este documento aqui, ó, chamado Checklist das Habilidades. O que é isso? Cada um que está aqui, né, que vai começar a revisão com a gente, vai receber um curso chamado Dominando a Matriz de Referência. O que é isso? São aulas das 30 habilidades. Acredito que, inclusive, a própria Alana também já tenha assistido às 30 habilidades. Gente, eu tô falando muito da Alana porque a Alana, ela era a aluna que mais a gente conseguia ter uma aproximação, sabe? Tipo, além da Alana tem a Juliana, que ela não tá aqui, por isso que eu tô falando dela ainda. É, além da Juliana, tem a Sara, tem a Ana Laura. ah, Quem mais, meu Deus, que tava esses dias já mandando algo nesse sentido? Hum, Tem outra Juliana, que eu tô falando da Juliana Mansur, e tem outra Juliana. Tem, tem uma galera aí, velho. Tem uma galera chegando, massa, isso é muito bom. Só que, tipo assim, a gente consegue ter aproximação quem, obviamente, tem mais contato. E aí, por que que eu tô falando da Lana? Porque ela conseguiu, obviamente, criar essa dinâmica, né? Essa rotina. Então, como que esse checklist foi útil para essa galera? Assistiu a aula da habilidade, que não chega, meu Deus, vou mostrar daqui a pouco para, obviamente, a galera que não conhece. As aulas não demoram, gente. Tipo, tem aula de 6 minutos. Só pra você ter ideia. Tipo, a aula dura 6 minutos. E aí não é só sobre assistir a aula. Eu preciso assistir a aula e correr para uma lista de questões. Se eu não praticar agora, não faz sentido. Então assistiu a aula, ó, questões. Assistiu a aula, questões, assistiu a aula, questões, assistiu a aula, questões, assistiu a aula, questões. Professor, então é muito mais sobre questões nessa reta final. Exatamente. É muito mais sobre questões. Não dá tempo de aprender
tudo que você imagina que dê tempo de aprender. Então você precisa dominar as questões. Você precisa fazer o que eu acho que alguns alunos já estão fazendo. E aí, quem já está fazendo isso, acho que a Cami, que já está um tempinho por aqui, a Lana, né, como eu acabei de falar, que é tipo, respondeu a questão, não faz a mínima ideia do porquê que tá certo, mas sabe que tá certo. E por que que sabe que tá certo? Porque dominou a estrutura da questão, né? Então, Cami e Lana, não me deixem mentir aqui. Isso acontece com vocês, né? Acerta a questão, mas não sabe qual é o assunto da questão. E por que que isso acontece? Porque você dominou a estrutura da questão. Você tá tão habituada a entender que aquela alternativa ela conversa diretamente com o comando e com o texto, que para você não é um problema marcá-la. Você só não sabe o que é aquilo ali, mas você aceitou a questão, que é o que importa. Mirelle, muito boa noite. Então percebe que é essa a ideia, tá? Para quem tá aqui acompanhando, chegou agora, por exemplo, o caso da Mirelle, né? Mas Rafa, Carla, Heitor, Cami, aliás, Cami não, como já aqui, a Ana Rita, o Agenor, é tipo assim, é uma parada que você vai ganhar habilidade em lê-la, né, a questão em si, quando você praticar muito. Então, a Alana colocou aqui até um passo a passo rápido. É leu, colocou a habilidade da questão. Que é obviamente uma coisa que você vai treinando e ganhando tempo, beleza? Vou falar também sobre a plataforma do governo, tá? Tem uma galera que me pediu para falar, já que essa aula vai ser aberta depois, né? Então, essa aula tá sendo aqui no Meet, a gente escolheu o Meet para ficar uma parada mais assim pessoal mesmo, né? A gente pensou em colocar no YouTube, mas já tá tendo aula semanal no YouTube, então vamos deixar essa aqui mesmo. No final das contas, a gente vai ter que subir pro YouTube, porque para estar na plataforma, a plataforma precisa de um link do YouTube. Mas a gente queria o ao vivo aqui, né? Aqui com vocês. E aí, ó, a Lana, a Cami tá falando exatamente qual é a sensação de fazer a prova desse jeito. Galera, seguinte. Saiu o line-up da nossa revisão, né? Começamos aqui, um check nessa aula daqui, ó. Eu fiquei de conversar com vocês como funciona a prova de humanas, né? Como funciona a TRI. Isso tá no material que a gente vai comentar daqui a pouco, beleza? Mas, professor, aula real oficial. Aqui, ó. Primeira sexta-feira que vem agora, tá? Depois a outra sexta, depois a outra sexta e terminamos na última sexta antes do Enem, beleza? Até lá, você tem ficado maluco, eu também. E aí a gente faz dar certo, porque realmente a vida é sobre isso. Professor, você colocou 15 questões aqui, mas você falou que seriam 12. Então, é que as outras três a gente vai abrir pra galera, né? Porque, obviamente, seria um sonho responder 45 questões em uma aula, mas, gente, isso é impossível, vai ficar extremamente cansativo para vocês. Eu, inclusive, sugeri isso, né? Aí os meninos, não, você tá doido, é? Aí eu disse, eita, poxa, dá não mesmo, né? A galera vai embora. Mas você pode trazer uma questão e aí a gente vai conversando sobre a questão. Óbvio que, né, se ficar muito longa a aula, galera, vamos marcar uma monitoriazinha, né, a galera que tá com muita dúvida. Por quê, gente? Porque como essas aulas vão ficar gravadas depois, elas não podem ser muito longas. Porque justamente quem não conseguiu assistir vai querer ver depois, se ficar muito longa, vai desestimular a pessoa. Então, professor, mas eu não sou assim. Mas pense se você fosse, né? Se você perdesse a aula, você não ia querer uma aula de 2 horas para revisar. Pô, aí é complicado, né? É uma aula de, no máximo, ali 1h30, 1h40, né? Estourando ali, 1h40. Tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Porque depois você vai ter que fazer as listas de questões e tudo mais. Beleza, gente? Então, tudo certo por aqui? Ó, eu vou só recapitular o que eu falei, porque teve uma galera que chegou depois. Mas, ó, esse material, ele tá aí em cima. Deixa eu só fixar aqui, tá? Ó, dá pra ver aí o fixado? Acho que sim, né? Confirma aí. No fixado, temos esse material aqui, tá? Eu comecei a aula falando que eu preciso que vocês tenham disciplina e comprometimento. Depois eu disse que a primeira coisa que você vai acessar no curso é o Drive. No Drive nós temos
duas pastas que dão acesso a materiais que foram divulgados durante o ano, e nós temos as duas pastas que montam a revisão. A primeira pasta é das aulas que estarão disponíveis, né? Então, por exemplo, esta aula aqui vai estar disponível nessa pasta. A outra pasta é de simulados. Ao longo desse mês, nós teremos 4 simulados, 180 questões inéditas. O primeiro já saiu. No primeiro simulado, nós trabalharemos na sexta-feira as habilidades e especificamente focando na competência 1, né? Quando eu te mostrei agora há pouco sobre a nossa agenda, eu te falei que a primeira aula da sexta-feira é sobre cultura e identidade. Professor, você falou que tem 6 competências e 30 habilidades. Por que que não tem uma aula para cada competência? Porque neste momento nós identificamos que essas competências aqui, né, elas são mais assim, elas precisam de uma atenção maior. Não que as outras não precisem, mas acaba que as outras são um tanto mais fáceis de você relacionar-se. Mas essas daqui você precisa realmente se aprofundar. Então, habilidades, responderemos 12 questões mais 3, que são as 3 que vão aparecer na aula. E toda semana chega um simulado. Você já sabe que na sexta-feira, às 7h30, estaremos aqui. E pode também marcar monitorias individuais para tirar dúvida, ajustar a rotina, organizar a prioridade. Essas monitorias são marcadas comigo, beleza? A gente vai tentando encontrar um dia da semana e vai encaixando. As temáticas da semana precisam estar ligadas a uma prática. A prática é sexta-feira, rotineira. Estaremos aqui com o simulado aberto, respondendo, chorando e cantando e fazendo tudo. Saiu daqui, faz listas de questões, faz listas. Tudo isso está no Drive. Vou te explicar. Professor, tive dúvidas. Não tem problema, você pode tirar as dúvidas depois, beleza? E aí, ó, nós temos C1, C2, C4 e C6. Na real, faltou só C3 e C5, né? Mas elas acabam sendo questões mais fáceis, tá? Movimento social, governo como regime militar, questões, por exemplo, de tecnologia pensada em influência da mídia, tá? Mas questões sobre ética, são questões que a interpretação já te salva, vamos pensar assim. Mas essas que estão nas competências presentes no cronograma, elas já necessitam de um cuidado maior. Tranquilo, gente, de boas. Quero saber se tá tudo certo por aqui, se tá tudo bem, porque agora vamos para o nosso drive. Vamos lá. Ó, esse é o seu drive, tá bom? Esse é o seu drive. Obviamente, para a galera que já tá aqui na Logos, como por exemplo a Ana Rita, a Cami, a Lana e a Rafa, tá? Para vocês que já estão aqui na Logos há um tempinho. Para quem, por exemplo, não tá, né? Tá chegando agora e tal, que é o Heitor, a Mirelle, a... quem mais, meu Deus? Acho que os meninos acabaram de sair também. Mas enfim, quem estiver chegando, a Carla, né? Esse cenário aqui ele é muito bom de você observar. Por quê? Porque aqui você consegue se guiar um pouquinho sobre tudo que eu falei anteriormente. Então, novamente, ó, essa pasta aqui dá acesso a tudo que foi trabalhado durante o ano. Então, tem até um curso extra aqui que é de História da África, beleza? Aqui é da turma gratuita, tem mais coisas ainda, tem matéria de aprofundamento, por exemplo. Ó, tem obra para ler, tem uma penca de coisa aqui, por citações para usar como repertório. É o material do Descomplica, tem outros materiais aqui também, que obviamente a gente pegou só materiais que estavam em domínio público praticamente, né? Tem aqui uma documentação de análise de relevância que o pessoal do Ferreto fez, divulgou pra galera. Esse aqui é o material do estuda.com, então é meio que uma parada de a gente tentar se ajudar aí e fazer sentido para todo mundo. Lembra que eu te falei das listas de questões? Elas estão aqui, ó. Checklist das habilidades. Clicou, olha o checklist aqui, ó. Esse tem que ser o seu melhor amigo em relação à lista de questões, tá? Ó, tem as 30 habilidades aqui. Professor, como é que eu vou usar ele mesmo?
quando você estiver no curso, né? Obviamente. Para quem já está, já tem acesso. Quem vai chegar agora vai ter acesso assim que adquirir. Os meninos, por exemplo, né, da minha turma, eles podem solicitar a aula, né, ou o curso, que vai funcionar assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, beleza? Vamos pensar. Aqui veio para a plataforma, né? Importante. Mas assim, é no tempo dela, né? Cadê aqui? Na melhor hora. Boa. Entrando. Tá aqui, né? Vamos lá. Vou pelo curso do intensivo, tá? Ó, esse é o bloco de aulas. Tem um método de como fazer a prova em até uma hora. Esse aqui a gente vai deixar para abordar na última aula. É, E as habilidades, ó. Assistiu a habilidade um, você vai lá para o check e vamos lá. Assistir a habilidade um. Beleza, professor. Marquei. É só para dizer que eu marquei a aula? Não. Marcou a aula e você vai para outra pasta que está dentro da pasta do checklist. E olha a quantidade de lista de questões que você pode fazer aqui. A Lana já fez todo esse processo, correto, Lana? Você está aqui na lista 21, não é isso? Olha que loucura, né? A Lana é maluca. A Lana fez 20 listas de questões. Professor, quantas questões tem? Depende, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui quanto tem essa. Essa tem 22 questões, tá ligado? Então, vai estar muito nesse panorama aí de quantidade de questões. E essa é uma lista muito boa, tá? Porque ela começa com um nível de dificuldade baixo, né? A proficiência é o seguinte, preste atenção. A proficiência, ela é tipo, deixa eu mostrar aqui para você, tá? Ela é tipo a facilidade. Quanto menor for a proficiência, mais fácil é a questão. Quanto maior for a proficiência, mais difícil é a questão. Então ela sempre começa por questões fáceis. Olha aí o que ela não está falando aí. Depois elas vão para medianas. Depois vai para uma questão difícil. Professor, o que é uma questão difícil? Olha o nível de proficiência dessa última aqui, ó, por exemplo. 725. Ou seja, pouquíssimos alunos conseguiram acertar essa questão. Ah, professor, isso significa o quê? Significa que, como é uma questão difícil, acertá-la vai ser um boom para você, se você tiver acertado as fáceis. Mas errá-las também significa que tá tudo certo. Não tem problema quando a questão é muito difícil. De boa, tipo, tá certo. Não vale muito. Exatamente, Ilana. Ok. Acho que está claro para vocês, né? Tá explicado, né? Então você percebe que o seu comprometimento, a sua organização vai fazer muito sentido. Professor, eu consigo separar 2 dias na semana para isso? Sim, consegue. Na sexta você foca no encontro e em um outro dia você faz o simulado e aprofunda as listas de questões na própria sexta. Então, assim, dá para usar 2 dias. Só preciso de 2 dias na sua semana. Professor, eu não consigo te entregar 2 dias. Consigo só te entregar o dia da sexta-feira. Massa. Depois da sexta-feira, faz lista de questões. Qualquer coisa, marca monitoria. Vai conversando com a gente. Vai tirando ideia. Trocando ideia. Beleza? Bom, acho que agora já podemos ir para ele, né? Nosso primeiro simulado que está nessa pasta aqui que você, obviamente, já viu. Como eu já baixei o simulado, eu vou lá para a pasta onde ele aparece aqui, ó. Aqui. Beleza, galera, é o seguinte, ó. Como o simulado acabou de sair, é óbvio que eu sei que vocês não fizeram. Óbvio, óbvio. Então, o que é que eu vou explicar aqui nesse simulado? Eu vou dar dicas práticas. Professor, vou fazer o simulado. O que é para fazer? É só para fazer? Não é só para fazer. Óbvio que nesse cenário
nós já temos aqui algumas coisinhas, né? É, onde vocês já têm uma dinâmica que para vocês já é de vocês. Isso aqui eu dei pro Matheus. O Heitor tá aqui ainda? Davi tá aqui, Davi. O Matheus. O Matheus, da sua turma. Ele pegou o simulado para dar uma reinada. Aí ele começou a fazer aqui e tal. Depois ele pulou. Aí veio pra cá. Tava tentando rabiscar. Mas vamos lá. Óbvio que eu sei que nem todo mundo tem todo o tempo do mundo. Então, vamos lá. Dicas práticas. Acho que inclusive essa conversa eu tive com a Rafa, e tive com a Lana, e tive com a Cami. Não faz muito tempo. Ó, pessoal, o que é que eu faço com o simulado? Primeira coisa, cronometre, beleza? Gente, é muito importante você ter uma noção de quanto tempo você está gastando nas questões. Se você não fez nenhum simulado até agora, estou falando inclusive com você que vai ver essa aula depois. Poxa, dá tempo. Tá no último minuto? Tá no último minuto. Mas faz, é importante. Então, saber, poxa, 2 horas para fazer o simulado, beleza. Poxa, 1 hora, massa. Não interessa. É que você já vai chegar e dizer na prova assim, caramba, demorei 2 horas, preciso ser um pouquinho mais rápido, que ainda tem um gabarito. Tá entendendo? Então, pensa nisso. Cronometre. Depois, elabore um caderno de erros. Se você é cronicamente online, você muito provavelmente já ouviu falar sobre o Anki. Se você não gosta do Anki, eu sou adepto ao caderno de erros. Ele é o famoso caderno de erros, pô. Eu só quero que é um caderno de erros. Vou aqui pegar minha carteira de trabalho, que eu sou um rapaz trabalhador. Ó, é meio que um caderno. Só que o que é que tem dentro dele? Erros. Stonks, né? Ótima explicação. Tipo assim, você vai colocar no caderno o que você teve dificuldade no simulado. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Estou aqui na questão 40, certo? E li a questão, massa. Mas olha para as alternativas. Digamos que nas alternativas eu fiquei me passando ali. E aí eu fiquei, oxi, meu Deus, onde que eu errei? Pode ser que no caderno de erros eu já tenha que colocar alguma temática que eu preciso estudar. Por exemplo, só estou dando uma referência aqui, tá? Olha só aqui o comando. O princípio da hospitalidade, segundo o texto, fundamenta assinar. Então, é uma questão de sociologia, tá? Talvez eu precise aprofundar aqui no caderno de erros em sociologia mesmo. Poxa, velho, eu tô sabendo de nada de sociologia, sabe? Geografia, poxa, eu não tô entendendo nada. Será que eu preciso? Esse é o caderno de erros. Você precisa entender onde que você errou e o que é que você tem que fazer com isso. Outra coisa, você vai precisar dominar vocabulários, que eu vou também estar utilizando essa essa questão. Dominar vocabulário, por exemplo, nessa questão aqui, me cobrou um termo chamado, ó, alteridade. E eu sei lá o que é isso. Assimilação, também não sei. Então, são coisas que você vai precisar saber agora, entendeu? Porque chega na prova do Enem, tu não sabe, aí tu se lascou. Não sabe mesmo, não tem como pesquisar. Então, por isso que fazer provas anteriores, fazer simulados, vai te dar uma aproximação com o vocabulário da prova. A prova usa essas palavras. Você precisa saber o que é. Então, ó, cronometrar, produzir um caderno de erros, dominar vocabulário e a última coisa, última coisa, além de cronometrar, fazer o seu caderno de erros, dominar o vocabulário, você vai junto com o simulado, tá? Compreender a estrutura das questões. Por isso, cuidado com os simulados que você vai fazer. Não façam simulados que não têm a ver com o Enem. Não façam simulados, se o seu foco é Enem, que não trabalhem as habilidades. Por quê, professor? Porque não faz sentido.
você vai fazer um simulado que não conversa com a prova que vai definir sua vida, praticamente. Né? Então, assim, não faça isso, pô. Faça simulados que fazem sentido para você. Beleza? Bom, acho que essas são as dicas práticas. É, Na sexta-feira, a gente vai estar observando e respondendo junto com vocês, mas agora eu quero ir para o que seria a plataforma do governo, né? Porque algumas pessoas pediram para eu comentar sobre. Acho que a Cami postou lá no grupo, né? E, bom, você vai entender que eu não tô maluco, que o governo tá, inclusive, investindo um pouquinho tarde, mas investindo em conversar com os alunos sobre a matriz de referência, né? Que é o mínimo que ele tem que fazer, mas agora através de um aplicativo. E eu quero saber se tá tudo bem, gente. Gente, vocês que estavam aqui na aula, né? Heitor, Carla, Lana, Mirelle, Rafa, Ana Rita, deu para compreender? Deu para entender mesmo? E para você que obviamente chegou nesse ponto da aula, professor, eu quero entrar na revisão. O que eu faço? Manda mensagem para mim, tá? Eu vou estar te dando um cupom muito especial, que é um cupom de revisão. Então, você sabe que o valor da revisão é R$ 200, né? Um investimento de R$ 200. E você pode dividir, né? No cartão, obviamente, boleto, Pix, o que você quiser. Mas você pode ter um desconto legal, porque você, obviamente, vai nos procurar, né? Professor, eu tô interessado só na revisão. E aí, tem como quebrar um galho pra mim? Claro que tem, claro que tem. Beleza? Então, que massa que tá tudo bem. Nossa aulinha de hoje, ela vai encerrar com esse comentário, né, sobre a plataforma. Então, beleza. Vamos a ela. Ah, só pra explicar, né? Ó, logos, revisão. Se você for, cadê, galera? Logos humanas, né? Se você for diretamente na plataforma, você não vai ter o desconto. Aqui. Vai aparecer, ó, para você selecionar online, beleza? Mas, ó, não tem o desconto. O desconto só tem conversando com a gente, beleza? Ou algum embaixador, que sempre tem no Twitter, no Instagram, a galera vai divulgando, sempre aparece. Ok, vamos lá. Mac, plataforma. Não, aprenda mais não, pô. Tô maluco, é. Mac, plataforma. Enem. Boa. Ó, o aplicativo tá aqui, beleza? Meio que vamos fazer agora um, como é que chama? Um tutorial, um unboxing. Ih, tudo bem, não vou conseguir baixar agora. Na minha cabeça eu tava baixando agora, ó, e pá, massa. Mas não tem problema. Eu também pensei na plataforma do Gov. E, véi, o aplicativo é de boa. Tipo, ele é muito bom, tá? Acho que essa é a primeira coisa que eu posso comentar. E ele vai ter o que muitos cursinhos não oferecem. Primeira coisa, tudo pelas competências e habilidades. Tudo. Tanto de humanas, quanto de matemática, quanto de natureza. Tudo, tudo. Então, ele vai construir para você trilhas. Por exemplo, é, você vai estar focado ali em estudar cultura e identidade, que é o que vai rolar na sexta-feira. Ele vai te dar todas as questões de C1. Todas as questões que já caíram na prova de humanas de C1, ele vai te dar. Isso é muito importante. Ele, inclusive, vai te premiar por isso, tá? Tem um prêmiozinho, um certificado. Se você acertar 51% das questões, você ganha um certificadozinho, um mimozinho, né? Uma recompensa ali do MEC. Segunda coisa, simulados. Qual ponto? Os simulados são questões anteriores, né? Então não se anime muito. Ai, meu Deus, será que o Enem vai colocar questões novas pra mim? Não, não vai, tá? Não vai. Tem uma IA que vai construir um plano de estudo para você, personalizado. Isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui, plataformas caríssimas, não tem. E a sua transcrição e correção da redação. Gente, para quem não tem um corretor, né? Para quem não tem condições, pô, isso aqui é muito gigante, pô, gigantesco. Isso aqui o Mac deu assim um salto absurdo, tá? E bom,
No mais, ela é mais prática do que qualquer outra coisa. Por isso que eu disse que é, isso aqui é para você ver a redação, por exemplo. Você coloca aqui a foto da redação e aí você vai, pô. É isso, entendeu? Então, no fringir dos ovos é o que vai salvar muita gente. Para você é um adendo, beleza? E você consegue conciliar, sabe? Então, essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo, que você consiga, obviamente, fazer com que o seu tempo seja otimizado de fato. Essa é a nossa maior, sabe, nosso maior objetivo, é fazer com que você consiga, obviamente, ganhar tempo e fazer tudo de um jeito onde faça sentido para você e que você consiga assimilar da melhor forma. Beleza, gente? Bom, é isso. Eu acho que ficou claro para vocês, né? Na sexta-feira já estarei não só eu aqui, mas professor Alex, professor Leandro e já respondendo questões. 12 especificamente, mais 3 posteriormente. Heitor, Carla, Lana, Mirelle, Davi, Cami, Ana Rita, Rafa, tudo bem? Tudo certo? Você conseguiu entender bem como é que vai funcionar a nossa revisão? Quero saber se ficou alguma dúvida. Você que está assistindo essa aula agora, essa aula está indo para o YouTube, tá? Essa aula vai como aula salva para o YouTube, não vai como live. E, obviamente, você pode comentar aqui, tá? Comenta aqui se você entendeu. Professor, as próximas aulas serão postadas aqui? Não, essa aula foi aberta. Então, essa é a aula, inclusive, que vocês que estão aqui com a gente, envia para o teu amigo que está precisando de uma revisão de humanas e não sabe por onde começar, né? Eu acho que a gente está oferecendo um projeto muito legal e bem próximo dos professores, que é o nosso grande objetivo. Então, é isso, gente. Já que todo mundo entendeu, quero muito agradecer a você por estar aqui comigo, junto com a Logos, e até sexta-feira. O que é que você vai fazer, hein? Um simulado, hein? Faz o primeiro simulado que domingo, adivinha, tem outro chegando, tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Até mais. Qualquer coisa, estou no WhatsApp, tá? Estamos na plataforma da Logos. Beijão, conta com a gente, tá bom? Vai dar tudo, tudo, tudo certo. Abraço, Cami. Ana Rita, Davi, Heitor, Carla, Lana, Mirelle e Rafa. Até mais.